A busca de Ramon e Emiliano Dias pela primeira vitória como comandantes do Internacional conta com uma novidade no time titular e um guri do celeiro de Ases entre os relacionados para a partida diante do Juventude na Serra Gaúcha neste sábado, válido pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, uma baixa considerável que faz com que a direção colorada tenha um cuidado especial com Sérgio Rocher. Mas, desde a Europa, informações a respeito de uma venda milionária do Colorado. Gustavo Prado, destaque e titular da Seleção Brasileira Sub-20, pode estar deixando o clube pela bagatela de 20 milhões de reais. A partida de hoje é de 6 pontos no Alfredo Jaconi. E a gente vai falar sobre tudo isso. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá, vamos falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo, dessa vez lá na Serra Gaúcha, porque o Colorado já está em Caxias do Sul, onde enfrenta o Juventude, 18 horas e 30 minutos deste sábado no Alfredo Jaconi, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Tu faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação, não te esquece de compartilhar os teus grupos de colorados entre teus amigos que torcem para o maior do Sul. Não te esquece também que ativar o sininho do lado do inscrever-se é importantíssimo, porque daí todos os conteúdos, tudo que acontece aqui no canal, estoura no teu celular a partir dessas notificações, tá? E que KTO, claro, KTO.bet.br é minha parceira aqui e tem chance extra no final de semana. Se tem Colorado em campo, tem chance extra. Tu sabe como é que funciona, né? Uma múltipla de até 3 seleções, com odd também 3. Fez essa múltipla, fez essa odd 3, bateu o que tu pegou e jogou lá, bom, daí barbada, né? Bota os pila no bolso. Se não, a KTO te dá um cashback, uma chance, um bônus, uma chance de tu colocar mais uma oportunidade aí de botar uns pila no bolso, tá? Tu vai ganhar um cashback de até R$25 e aí tu vai poder jogar de novo em cima, claro, como a gente está falando, a chance extra. Não te esquece que KTO.bet.br é um ambiente para maiores de 18 anos e que tu tem que brincar com moderação e responsabilidade, valeu? Bom, eu falei no início do conteúdo que é um jogo de 6 pontos. E aí tu pode pensar, pô, mas o Inter tá com 27. Pega a tabela do lado aqui, ó. O Inter tá com 27 e os caras estão com 21, Ernest. Como é que é jogo de 6 pontos? É porque é o seguinte, se não der um resultado positivo lá na Serra, o Juventude vence esse jogo, vai a 24, tá? O Inter tem 27, sobra só 3 pontos de diferença. Esses 6 que a gente tem, essa matemática, vamos dizer que ajuda o Inter, não é bem assim. Então a gente precisa vencer esse jogo, ou no mínimo pontuar, porque depois vem 2 partidas dentro de casa, né? Quarta-feira contra o Corinthians, inclusive com promoção, que o associado pode acessar as áreas específicas de graça, todos os associados, é só dar uma olhada no site do Inter direitinho. E aí, no final de semana, a gente tem o Botafogo. Então, essas 2 partidas em casa podem ser importantíssimas aí para a continuidade, não só do trabalho do Ramon Dias e também do Emiliano Dias, mas claro, né, para dar uma tranquilidade e aí, quem sabe, a gente buscar um pouco algo mais aí no Campeonato Brasileiro. A gente já vem falando também que a possibilidade de um G8, ela pode ocorrer, né? Principalmente porque o Cruzeiro é um dos finalistas aí, dos semifinalistas da Copa do Brasil, e a gente tem o Palmeiras e o Flamengo também disputando a Copa Libertadores, tá? Se a gente for olhar a tabela, o jogo do Grêmio também nos interessa no final de semana, porque ele joga contra o Vitória. E se o rival consegue um triunfo na Arena, e o Inter também, na Serra, basicamente coloca uma diferença tremenda de pontos, tanto para o Vitória quanto para o Juventude. Porque, por exemplo, se o Inter vence o jogo, vai a 30. O Vitória ficaria com 22, são 8 pontos de diferença. O Juventude ficaria com 9 pontos de diferença, que é o 17º e o 18º. Então, é bom também a gente pegar e ficar olhando a tabela no todo. A tabela no final de semana
E, claro, né, dá uma secadinha, pode dar uma secadinha, mas se os caras ganhar, não tem problema nenhum também pra gente, tá? O Inter foi lá e trouxe algumas informações do DM ontem, eu vou até pegar aqui as anotações que eu tenho, tá? São 4 jogadores que estão fora porque estão aos cuidados do departamento médico. O Thiago Maia vai seguir com a lombalgia, tá ainda fazendo fisioterapia, tá fazendo massagem, tá fazendo um monte de trabalhos especiais para melhorar e quem sabe na quarta-feira está de volta, tá? O Richard tem um desconforto no quadril esquerdo, no lado esquerdo do quadril, né? E aí tá fora também. O Alan Rodrigues teve a lesão confirmada, já tinha trazido para vocês o conteúdo ontem na parte da manhã. Ele tem a lesão é na posterior da coxa esquerda, um grau 2. Isso complica também para a possibilidade aí da volta, né? Mas ainda que a gente tenha a data FIFA, eu acredito que depois da data FIFA ele está de volta aquele meio de outubro, contra o Bahia. Um jogo atrasado que a gente tem lá ainda do Mundial, quando o Bahia estava jogando Sul-Americana. A gente tem Bahia e Mirassol, né? Vai agora, os próximos 5 jogos da sequência o Juventude, Corinthians, Botafogo, Bahia e Mirassol. Tá? Provavelmente contra o Bahia o Alan Rodrigues está de volta. Só que tem um cara que está chamando a atenção do departamento médico, está chamando a atenção também do futebol como um todo, que é o Rocher. O Rocher sofreu um trauma. Vou pegar aqui de novo, que caiu minha anotação aqui, ó. O Rocher ele sofreu um trauma no pé esquerdo no treinamento agora, da última sexta-feira. Ele estava jogando como titular do Inter e aí ele teve uma pancada e esse trauma faz com que ele ficou fora, porque ele está com um desconforto muito forte, ele não consegue meio que pisar o pé no chão. E aí, se a gente pegar e olhar, são 160 dias que o Rocher na temporada já está fora, só contando 2025, pegando a mão que ele lesionou naquele jogo contra o Flamengo, lá ainda pelo Campeonato Brasileiro, os problemas que ele tem no joelho, e aí até quando ele estava no jogo na seleção, agora contra o Chile, né, na seleção uruguaia, também estava se falando que ele estava sentindo dores e ele foi poupado por causa das dores. E isso está meio que deixando o Inter com uma pulga atrás da orelha, né? Se o Rocher não precisa de um cuidado especial, se o Rocher daqui a pouco não tem que fazer algum tratamento diferenciado, que não seja simplesmente, né, os movimentos normais de academia, movimento normal com os fisiologistas e algum cuidado, de repente até com a fisioterapia, né? Então o Inter está tendo um cuidado muito especial com esse menino. Ou com esse menino não, né? Ele já tem mais de 30 anos. O menino que eu queria falar é o Ian Henrique. É o Ian Henrique Rodrigues da Silva, é um carioca, tá? Ele é lateral direito e ele chegou no Internacional agora esse ano, no início agora de 2025, e ele foi chamado pelo Ramon Dias para estar entre os relacionados, porque a gente não tem reserva, né? O Aguirre, ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo e a gente não tem outro cara para o lado direito da defesa. O lado esquerdo fica com o Bernabé também suspenso pelo cartão vermelho do Grenal e o Juninho também suspenso, né? Então o Inter já tem uma definição de time, eu já vou falar sobre isso, mas eu quero falar do Ian Henrique. Ele chegou no Inter no início desse ano, formado no Guarani, e ele jogou já pelo Guarani de Campinas no profissional. Só que quando ele vem para cá, ele vem para a base. E já disputou 22 partidas lá pelo Celeiro. Fez também tem a participação num título gaúcho, inclusive, da forma invicta. E aí agora vem pela primeira vez, né, ser convocado para a equipe profissional do Internacional. Ele é, claro, o reserva do Alan Benítez, que será o titular. Já tinha postado nas minhas redes sociais ontem o time do Inter que vai a campo hoje, tá? E a novidade é o Oscar Romero. Então te liga, o Antony no gol, por causa do Rocher lesionado, o Alan Benítez, Gabriel Mercado de volta à titularidade, Vitão e o Vitor Gabriel. Daí a gente tem abrindo o meio campo, Luiz Otávio. Esse menino é bola, hein? Esse menino tem que ganhar uma minutagem, tem que ganhar continuidade no time titular do Internacional. Depois, na frente, a gente tem o Bruno Henrique, aí a gente tem também o Oscar Romero, o Alan Patrick,
E aí a gente tem o Carboneiro e o Borré. Provavelmente vai num 4-2-3-1. Mesmo que o Ramon Dias goste de um 4-4-2, né, losango, aquela coisa toda, me parece que é um 4-2-3-1, ainda meio que buscando adequar, né, o time do Roger ao time que o próprio Ramon Dias gosta de fazer em cima do esquema tático. E agora, para a gente encerrar, cara, o Gustavo Prado. Gustavo Prado teria uma oferta muito próxima da casa dos 20 milhões de euros. Essa informação ela é trazida da Europa pelo Ekrem Konur, que é um jornalista especialista em transferências. Ele falou muito sobre o Valência quando ele estava saindo da Turquia para vir para o Brasil. Ele tinha muita informação a respeito disso. O Ekrem Konur ele tem a informação de que o Atalanta da Itália, o Leeds United e o Stuttgart, né? Então, Itália, Inglaterra e Alemanha de olho no Gustavo Prado. Eu não consegui confirmar esses 3 times, mas é sabido, já trouxe aqui para vocês do canal, de que o Inter espera que o Gustavo Prado, a partir do Mundial no Chile, seja a grande venda da temporada. Porque é um guri que está indo para lá como expoente da seleção, e aí sim do Ramon Menezes. É um guri que vai chamar a atenção certamente, porque ele sendo expoente da seleção e a seleção passando, ele vai ter muito destaque e provavelmente até protagonismo. E nesse contexto, já se fala dentro do Beira-Rio há muito tempo, né, de que ele possa ser valorizado. Teve uma proposta do Porto já para ele, mas que o Inter olhou e disse que vocês estão de sacanagem, né? Até porque foi inferior a 10 milhões de reais e o Inter só aceitava começar a conversar, milhões de euros, perdão, 10 milhões de euros. O que o Ekrem Konur diz é que é uma proposta na casa dos 20 milhões de euros. Para um meia ponta, é muito dinheiro mesmo e vale demais. Dá uma olhadinha nessas propostas, nesses valores e tudo mais que de repente o Internacional pudesse vir a ganhar até para a questão da janela do ano que vem. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece que a hora do pastel tá te esperando. Tu pode aproveitar o final de semana, quem sabe, né? Assistir aos jogos do Campeonato Brasileiro ou das outras grandes ligas, comendo o melhor pastel que tu já comeu na vida. É a maior rede de fast foods de pastéis do mundo. Aproveita o cupom também, Grenal10, para ganhar um descontinho no teu pedido. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Tchau.